Sorte na vida, Belmiro! Esse Romero. Fala, seu cachorro, beleza? Eu sou o Edu, bem-vindos ao Futirinhas. Seguinte, a gente vai conversar sobre a situação do Cuca no Corinthians, porque saiu uma matéria hoje que ele poderia ser demitido, segundo o Vampeta, lá na Jovem Pan. O Cuca já desmentiu, falou que tá preparado pra quarta. Jogadoras do Corinthians e o técnico do Corinthians feminino fizeram uma manifestação contra esse tipo de contrato, né, como o Cuca fez, não necessariamente contra o Cuca, como o próprio técnico disse, mas, enfim, tá uma bagunça no Corinthians. O Corinthians, depois da passagem do Lázaro, que até agora eu não entendi porque foi contratado, né, a aposta do Corinthians, sem mais nem menos no nada contra o Lázaro, eu acho que até tem potencial para ser um grande treinador, só acho que não era o momento dele assumir um clube do tamanho do Corinthians para isso, mas a gente vai conversar sobre isso. Só quero pedir para você que tá aqui no canal, por favor, entrar nos grupos aqui embaixo, tá? Telegram ou Zap. Eu peço pra entrar no Telegram porque o Telegram é mais organizado, a gente consegue ter maior organização e todo mundo consegue participar, comentando, interagindo, dando like, dando sugestões, tá bom? Lá no grupo Telegram é mais fácil. Mas, caso você não queira ter o Telegram, tem os grupos no WhatsApp, um de avisos, que a gente só manda mensagem e você não consegue nem interagir, você só recebe as mensagens e faz o que você quiser com elas, né? Ou vai na onde a gente manda o link, ou não vai. Ou o grupo liberado de mensagens, que é o Anarquia Brasileira ali, que a gente tenta moderar, mas é difícil, toda hora que eu olho tem 5 mil mensagens, é bem complicado olhar, né? Tem moderadores, mas mesmo assim é complicado, mas enfim, a gente consegue, tem os grupos caso você queira entrar, os links estão aqui, tá? Nossa rifa, participa, peço para você participar para ajudar a gente a viabilizar os projetos que estão para acontecer aqui no canal, tá bom? É isso, de recados são esses e vamos conversar sobre a situação do Cuca. Bom, eu vi muitos corintianos dizendo que o Cuca, esse caso do Cuca lá na Suíça, nunca teve mídia antes e que agora é uma mídia exagerada porque ele foi pro Corinthians. E cara, não é verdade, tá? Tanto no Santos quanto no Galo, esse tipo de coisa aconteceu, essa conversa aconteceu, foi alarmante, muita gente falou, pessoas da grande mídia também falaram muitas e muitas coisas. Mas pela primeira vez o Cuca resolveu se manifestar durante uma coletiva que foi a coletiva de apresentação dele no Corinthians, antes da derrota do Corinthians para o Goiás por 3-1, tá bom? Ele falou pela primeira vez sobre isso. Mas, enfim, a fundo, quem realmente foi pesquisar sobre a história? Quem realmente foi falar sobre isso com conhecimento da causa? Eu vou listar aqui alguns tweets que @LeninDisse, tá? Obreiro da Universal, eu não tenho o nome do cara, mas enfim, o cara fez alguns tweets, eu inclusive dei RT nisso, e ele fala sobre o caso Cuca. O cara não é jornalista, mas ele foi buscar as informações, eu vou ler aqui pra vocês e a gente conversa sobre isso depois, tá? Vou ler na íntegra. Caso Cuca. Como sou curioso, gosto de estudar e saber das coisas, fiz o que qualquer jornalista deveria fazer. Não sou jornalista. Fui atrás de documentos sobre o novo treinador do Corinthians. Por mais asqueroso que seja o caso, procurarei não fazer juízo de valor. Quero começar pontuando que Alex Stivel, o Cuca, já deu pelo menos 2 versões diferentes à imprensa sobre o caso da criança de 13 anos. E por motivos óbvios, não exporei o nome da vítima, tá bom? Aqui tem 2 falas do Cuca. A primeira, não houve, como falam, como dizem as coisas. Houve uma condenação por um menor adentrando o quarto. Simplesmente isso. Não houve tentativa de ou coisa assim. Esse episódio 87 precisa ser explicado. Eu estava no Grêmio havia 2 ou 3 semanas apenas, não conhecia ninguém. Eu jamais toquei numa mulher indevidamente ou inadequadamente. Sou um cara de cabeça e consciência tranquila, finalizou o técnico. 1987, o episódio 204 do quarto 204 foi conhecido como uma travessura. Ao reencontrar a mulher em Curitiba, Cuca pediu desculpas aos pais dela pelo escândalo e aos dirigentes do Grêmio. Repetia a justificativa. Fiquei com a impressão de que ela tinha 18 anos. A suposta aparência de moça feita, segundo familiares dos acusados, foi o argumento utilizado pela defesa para sustentar que a garota teria consentido os atos e desqualificar a denúncia. Eles, pai da Rejane, isso aqui abre aspas, tá? Eles, pais da Rejane, acharam que recebemos uma punição severa demais pela falta que cometemos, disse Cuca logo que retornou aos treinos do Grêmio. Isso aconteceu em 1987,
tá? Essa fala aqui é a última. A primeira foi na coletiva do Cuca de apresentação no Corinthians, tá bom? Continuando a série de tweets. Pois bem, como ainda estava confuso com o que tinha de jornal brasileiro, fui atrás do principal jornal de Berna à época, o Der Bund, e encontrei a matéria do dia seguinte ao julgamento, 16 de agosto de 1989, onde detalha o que foi apresentado ao júri, tanto perícia quanto testemunhos. O Tribunal Criminal de Berna condenou ontem os 3 jogadores de futebol brasileiro, Alex, Cuca, Eduardo e Henrique do Grêmio Porto Alegre. Foram condenados por atentado ao poder e coação. O tribunal condenou o 4º jogador, Fernando, apenas por coação. Aí tem uma matéria toda escrita em alemão, se eu não me engano, ou suíço, enfim, parece alemão aqui pra mim. Não, acho que é francês, enfim, tá em outra língua, tá bom? A história. Cuca, Eduardo, Henrique e Fernando, segundo os relatos das testemunhas e vítima, encontraram essa criança de 13 anos e mais 2 amigos dela em frente ao hotel. As crianças pediram camiseta do Grêmio e logo os atletas disseram que dariam, não ali, mas no quarto. Quando chegaram ao quarto, no segundo andar do hotel, os jogadores demonstraram que não queriam saber de dar a prometida camiseta do Grêmio. Começaram a mexer diretamente com a menina. Segundo os relatos das testemunhas, davam beijos e acariciavam seu corpo. Nesse momento, os jogadores expulsam os 2 rapazes que acompanhavam ela. Um deles ainda vê os jogadores a jogando na cama, trancando a porta do quarto, e os 2 saem desesperadamente atrás de ajuda. Pediram ajuda a funcionários do hotel, onde foram ignorados, correram para a rua e abordaram uma pessoa que logo foi até o quarto do segundo andar e bateu a porta, que não foi aberta. Esse fato durou cerca de 30 minutos. A porta do quarto então é aberta, ela sai vestindo calça e camisa do Grêmio, visivelmente desorientada e abalada. Desconexa, ela relata que o que houve para os amigos e vai para casa pedir ajuda dos pais, que a levam à delegacia. No depoimento ao delegado, ela relata ter sido por Alex, Henrique e Eduardo, enquanto Fernando ajudou os outros 3, arrancando suas calças e abrindo suas pernas para que houvesse a... Na mesma noite, os 4 foram presos. No primeiro interrogatório negaram tudo, dizendo que sequer encostaram nela. Dias depois, num novo depoimento, com exceção de Fernando, os jogadores assumiram a... e disseram haver consentimento. Ela se divertiu com tudo. E essa menina não é normal, disseram os 3. No exame pericial feito nela, foram encontrados material humano de Cuca e Eduardo, não havendo como comprovar marcas de violência física. A vítima relata que ficou paralisada em estado de choque durante o ato. Por isso, não conseguiu gritar sem se desvencilhar. Em suma, o que se tem provado é: Cuca teve relação com ela, o material dele foi encontrado na perícia, disseram para ela que dariam camiseta do Grêmio para trazê-la para o quarto e coagiram para e foram condenados por isso. Cuca não pagou advogado para defendê-lo, gozando do direito constitucional de não extradição do povo brasileiro por parte do governo, nunca cumpriu a pena exposta pela justiça suíça, tampouco nenhum dos outros 3. Fernando foi o único a enviar advogado. Muita gente dizendo coisas sobre o fato, mas os fatos relatados em Berna na Suíça são esses. O processo está em segredo de justiça até hoje, o que se tem apresentado no tribunal, testemunhas e perícias. Os créditos da informação, Meu Timão é o País e Der Bund. Tá? E tem a matéria completa no link que eu vou deixar aqui na descrição também, tá bom? Bom, outro fato aqui é que, segundo uma matéria da Marília Ruiz, a vítima não reconhece o Cuca como praticante do fato também, o que o Cuca alega que não cometeu também, tá? Essa é por parte do Cuca. O fato é, aconteceu lá em 1987, já passaram 36 anos do ocorrido. O Cuca já trabalhou em diversos lugares. O que eu vejo é muita gente se manifestando sobre o caso, gente que adora apontar dedo pra clube e dizer isso ou aquilo, mesmo sabendo que o Cuca, anos atrás, em 2018, trabalhou num canal que muita gente critica, né? Muita gente que está ali critica e trabalhou ao lado dele sabendo dessa situação. Porque a situação não é nova, já foi abordada outras vezes na primeira passagem dele, na antepenúltima passagem dele pelo Santos em 2018, depois quando ele retorna ao Santos também é falado, quando ele vai pro Atlético Mineiro também é falado. Então assim, não é segredo pra ninguém. Agora está mais ainda manifestado por parte de corintianos e etc. Muita gente falando sim, pressão da imprensa e tudo. Mas uma coisa que me incomoda bastante, eu acho que tudo tem que ser apurado devidamente e os culpados devem pagar, se é o caso do Cuca mesmo. Se vê essa condenação mesmo, que é o que parece que aconteceu, eu tô usando palavras com cuidado aqui para que não sobre para mim também, tá? O que parece que aconteceu, ele teria que ter pago sim essa dívida dele com a justiça.
tá bom? Mesmo sendo em outro país, assim como a gente fala do caso Robinho, de outros casos aqui, né, do Daniel Alves, etc. O fato é tudo isso aqui que foi relatado, né, por esse Twitter aqui, é muito impactante, tá? Muita gente sequer sabia dessas informações, todas elas estão públicas, mas tem um segredo de 110 anos de justiça. O que acontece? O Cuca é proibido de trabalhar? Não, ele não é proibido de trabalhar. O que acontece é muito complicado porque a gente tem que constantemente pisar em ovos para falar sobre as situações. Eu acho que o Cuca tem todo o direito de seguir trabalhando, né? E o clube que contratá-lo tem que arcar com as consequências de contratá-lo, né? O Palmeiras passou por isso, mas na época do Palmeiras isso não foi falado realmente, foi falado muito pouco. Essa situação começou a ser mais falada desde 2018, quando ele passou no Santos, mas ele passou pela Sport TV também. Ele trabalhou na Sport TV em 2018. E muita gente que trabalhou com ele ali sequer falou sobre isso, tá? E nem entrando no ponto aqui da pessoa dele, tá? De se ele é uma boa pessoa ou não, porque eu não conheço, mas de acordo com todas as pessoas que eu vejo falar sobre ele, falam que ele é uma pessoa muito boa, que é uma pessoa muito legal e tal. Mas monstros, né? E eu não tô falando que o Cuca é, mas monstros nem sempre têm aparência de monstro, né? Muita gente tem voz aveludada, voz calma, fala com parcimônia, muita gente é assim, então tem que ter muito cuidado. O fato é, essas coisas estão ganhando mais proporções atualmente, isso é muito importante, né? Isso é muito importante, essa visibilidade, essa notoriedade, as pessoas falarem sobre isso sim, tá? Mas a gente tem que ter muito cuidado de apontar dedos também, tá? Tem que ter muito cuidado de sair apontando o dedo como se fosse juiz de virtude. Então assim, tem dois lados nessa história. O lado do Cuca, tá? Que sim, invariavelmente, a vida inteira ele vai ter que arcar com isso. Ele vai ter que arcar com isso. Ele vai ter que ser questionado, ele vai ter que responder sobre isso, vai ter que ser incômodo todas as vezes. Isso faz parte. Isso aqui, as perguntas, elas têm que acontecer. As pessoas têm que falar sobre isso. Ele vai se defender naturalmente sobre isso, né? Óbvio, mas é um fato da vida dele que ele vai precisar falar. Se ele não tivesse cometido o ato em 87, ninguém falaria hoje. O fato é que demorou muito pra ser falado, né? Até aqui, quando ele tava no Santos, cheguei a falar, não vem pro Peixão, cheguei a falar, não vem pro Peixão não, cheguei a falar aqui algumas vezes sobre isso, e que tudo tem que ser apurado, mas a gente também tem que falar do trabalho dele, a gente vai falar do trabalho dele, tá? Uma parte também que a gente tem que fazer, independente disso, ao abordar o trabalho dele, todas as vezes a gente não vai ter que ficar citando, olha, em 1987 isso aconteceu, porque todas as vezes as pessoas têm essa mania atualmente de tudo que você citar atualmente agora é porque se você não citar o que aconteceu em 87, se você não citar o que aconteceu há 5 anos atrás, é porque você tá passando o pano pra situação. E não é assim que as coisas funcionam. Eu estou manifestando aqui sobre esse caso atualmente. Falei aqui, acho complicado, acho que ele tem que arcar com a situação. Tô falando sobre isso, ele vai ter que arcar, pelo menos de falar sobre isso em todas as vezes que ele for questionado, tá? É o mínimo que vai acontecer sobre a situação que aconteceu lá em 87. Ele vai ter que falar, vai ter que se manifestar, isso faz parte do jogo, né? Você pode ser contra ou a favor da contratação dele, do mesmo jeito que as jogadoras e a diretoria feminina do Corinthians também tem todo o direito de se manifestar, todo mundo tem, do mesmo jeito que o Corinthians tem direito de contratar o técnico, mesmo sabendo que vai ter essa repercussão negativa como está tendo, tudo isso faz parte do jogo. O que não pode acontecer é, toda vez que a gente for citar algo, olha, o Cuca tá treinando mal o Corinthians. Ah, mas por que você não falou lá de 87 lá? Meu irmão, eu tô falando agora. Já falei anteriormente, tô falando agora de novo. Eu não preciso todas as vezes que for citar algo, tem que falar, olha, sabe por quê? Porque a gente que fala sobre ele, a gente não cometeu nada de ilícito. A gente fala do trabalho do cara, mesmo sabendo disso que aconteceu, e a gente vai continuar falando porque faz parte da nossa rotina, falar sobre o trabalho da pessoa, né? A gente não vai deixar de falar. Do mesmo jeito que eu falei, eu nunca vou me furtar a falar do que o Robinho jogou, mesmo sabendo de tudo que ele fez, de quão asqueroso ele fez, do que ele tem que fazer, do que ele tem que cumprir. Se eu precisar falar e citar sobre ele, eu vou falar. E as pessoas que acompanham o nosso trabalho já sabem da nossa opinião sobre isso. Invariavelmente ela volta em alguma pauta e a gente fala sobre isso de novo, mas todas as vezes que a gente for citar alguma coisa sobre essas pessoas, a gente não tem que necessariamente falar do caso em específico, entendeu? É isso que eu tô falando, do Cuca, do Robinho, do Daniel Alves, né? Daniel Alves, tem tudo o que aconteceu, a gente já falou sobre o caso, mas se a gente falar, pô, o Daniel Alves foi um bom lateral, mas ele fez, entendeu? Esse tipo de coisa é o que tá corroendo muitas coisas em rede social. Toda vez a gente tem que vomitar virtude pra ter direito a uma opinião. E não é assim que as coisas funcionam. Então eu peço pra você que assiste, cuidado com isso.
cuidado com apontar dedos. Muitas vezes, obviamente, faz parte da natureza humana julgar o outro, falar alguma coisa pro outro, mas o que eu percebo é uma constância cobrança por parte das pessoas, como se todo mundo o tempo inteiro tivesse que mostrar a virtude primeiro para ter direito a falar alguma coisa, ou para ter direito a opinar alguma coisa. Para ter direito a falar sobre o Cuca, você tem que citar o que aconteceu lá em 1987 para poder falar, olha, aconteceu tudo aquilo em 87, mas agora o trabalho dele é bom, entendeu? Não é assim que as coisas funcionam. A gente vai julgar o trabalho dele, bom ou ruim, e já sabendo, lá em 87 já falaram naquele vídeo lá, entendeu? Porque senão fica tudo muito maçante, complicado de gerar, de falar, entendeu? Então assim, esse vídeo é lógico que tem tudo isso. Corre o risco do Cuca sair do Corinthians? Acho que corre, né? Eu acho que se o Cuca sair do Corinthians agora, é uma prova de que a diretoria do Corinthians está mais perdida do que ela aparenta estar. Se o nome do Cuca foi bancado pela diretoria do Corinthians, eles tinham que saber, e sempre ficou muito claro por parte de torcedores, por parte de influenciadores, por parte de muita coisa que cobre o Corinthians, que o nome dele teria essa repercussão negativa. Todo mundo da diretoria do Corinthians sabia. Eles não resolveram bancar a contratação? Agora eles se colocam como surpresos com a repercussão negativa e tentando colocar que isso, olha, só está acontecendo isso porque é o Corinthians. Se fosse outro clube não seria. É mentira. Primeiro de tudo é mentira. E eu vejo muita gente de parte de torcida acreditando como se isso fosse uma verdade absoluta, quando não é. Isso já é falado há muito tempo, tá bom? Do mesmo jeito que o caso Robinho é falado há muitos anos. A diferença do caso Robinho e do caso Cuca é a condenação no caso Cuca já aconteceu há bastante tempo. A condenação do caso Robinho, por mais que estivesse alarmada, estivesse sendo falada, ela demorou para acontecer. Foi ao longo dos anos do que essa conversa iniciou. Essa conversa começou lá em 2014, quando o Robinho ainda estava no Santos. Depois ele vai pro futebol chinês. Depois ele volta pro Atlético. Tudo isso foi sendo de acusação e condenação em última instância. Tudo isso foi acontecendo durante esses anos. Então tem que ter muito cuidado quando a gente se fala desse tipo de assunto, entendeu? É difícil até pra gente se manifestar, por quê? Porque nesse momento que a gente se manifesta, parece que a gente quer impor certas regras, que a gente quer falar sobre isso, mas a gente não pode, por determinadas pessoas que vão aqui julgar, né? Porque invariavelmente vai ter alguém nos comentários, olha lá, tá passando pano pro Cuca e não entendeu nada do que foi dito ao longo desses minutos que eu tô conversando com vocês, entendeu? São 19 minutos falando, vai ter um tonto aí nos comentários falar, tá passando pano, entende? Mesmo tendo dito tudo que eu disse ao longo desse vídeo. Então assim, calma, cuidado, o assunto é difícil, o assunto é áspero pra todo mundo, né? Então assim, todo mundo que vai opinar sobre isso tem que ter cuidado, sim, e tem que saber do que tá falando também. Então essas informações estão públicas, vocês podem pesquisar, tá bom? Fiquem à vontade, o Google está aí para serviço, afinal o Google é uma plataforma de pesquisas que você pode usar, tá bom? Com relação à demissão do Cuca de novo, acho que corre risco dele ser demitido sim, com a diretoria do Corinthians se prostrando como muito surpresa com essa situação toda, tá? Se fazendo de vítima numa situação que eles não são vítimas de nada. Tá? Eles têm culpa da contratação. Se eles sabiam dessa repercussão negativa e sabiam, eles contrataram sabendo. Então assim, ou tem culhões de falar, bom, a gente contratou o cara, agora a gente vai bancar a contratação dele, ou abaixa o rabinho entre as pernas e fala, erramos. Não se coloquem como vítima. Erramos nesse tipo de coisa, como as outras diretorias fizeram, tanto do Santos quanto do Atlético, tá bom? Quero saber sua opinião, o espaço é livre, fica à vontade para falar, mas respeita a opinião do outro também, beleza? Tamo junto. E até o próximo vídeo aqui no canal. Valeu, um abraço.